Oi, oi, eu sou o Arthur, esse é o Caos em Contexto, e no episódio de hoje eu vou te contextualizar sobre a Groenlândia e os Estados Unidos. Bom, primeiro eu vou te explicar o que é a Groenlândia. A Groenlândia não é um país em si, não é um país, mas é uma região autônoma da Dinamarca. Ou seja, tem o próprio parlamento, as leis internas, mas tudo que é questão externa diz respeito à Dinamarca. Tem a própria bandeira, tem tudo, mas as relações externas são da Dinamarca. É como se a Dinamarca fosse dona da Groenlândia, mas a Groenlândia é uma pessoa em si. É como se a Dinamarca fosse, tipo, mãe da Groenlândia, por assim dizer. Tipo, a Groenlândia é uma pessoa por si só, mas responde a outra pessoa. Eu espero que essa analogia tenha feito algum sentido para vocês. E o que acontece? A Groenlândia é um ponto muito específico, muito estratégico. Então, os Estados Unidos sempre teve interesse lá desde muito, muito tempo. O presidente Truman, muito tempo atrás, acho que não lembro quando, mas o presidente Truman ofereceu 100 milhões em ouro para comprar a Groenlândia, mas lógico que a Dinamarca foi contra. E depois da Segunda Guerra Mundial, eles colocaram lá, os Estados Unidos colocaram bases militares na Groenlândia para interceptar movimentos nazistas e tudo, ou seja, lá é um ponto muito estratégico. Então, os Estados Unidos quer a Groenlândia por motivos egoístas, por assim dizer. O Trump, em 2019, no primeiro mandato dele, falou que poderia comprar a Groenlândia, era só eles falarem um preço, tendo isso como um acordo comercial. Mas a gente está falando de região, não se compra regiões assim. É assim que funciona. Não, todo mundo foi contra, obviamente, todos os groenlandenses, acredito que seja assim a terminologia, foram contra, a Dinamarca também foi extremamente contra. E aí depois veio o governo Biden, e aí depois veio o governo Trump de novo, que é o atual governo. O governo Trump, atual, desde que o Trump tomou a posse, ele tem feito muitas, muitas, muitas medidas. O Trump tá, assim, implacável, no pior uso da palavra, e tudo que for do interesse dele, ele vai querer conseguir de alguma forma. E ele atualmente está com uma espécie de hiperfoco na Groenlândia. Ele quer muito a Groenlândia e ele não se importa em ter que passar por cima dos outros para conseguir o que ele quer. Ele disse que qualquer país europeu que for contra ele adquirir a Groenlândia, ele vai aumentar em 10% as taxas, as tarifas, o que por si só já é de novo o Trump impondo algo. E ele também disse que não descarta o uso da força, que o uso da força para ele não é um problema. De novo, ele não se importa em ter que passar por cima dos outros, por cima das alianças dele, que tem a OTAN, que é o Tratado do Atlântico Norte, que a União Europeia e os Estados Unidos, junto com outros países, têm junção, né, para proteger o Atlântico Norte. Então, ir contra a soberania da Dinamarca e usar a força para tomar a Groenlândia é ir contra o Tratado da OTAN. Isso, assim, num mundo muito hipotético, caso o Trump use a força para tomar a Groenlândia, os Estados Europeus e a União Europeia são obrigados, por lei, pelo tratado, a contra-atacar o Trump, porque atacar a Groenlândia é um ataque direto à Dinamarca. Porque, de novo, a Groenlândia pertence à Dinamarca. Porque é uma colonização dinamarquesa. E normalmente as coisas que fazem na Groenlândia diz respeito a Copenhagen. Copenhagen, a capital da Dinamarca. Não a marca de chocolate. Mas sim, a capital da Dinamarca. Então, nessa guerra hipotética, o Trump estaria numa batalha contra a Europa inteira, basicamente. Mas por que ele quer tanto? Por que ele quer tanto a Groenlândia? Por que desde sempre os presidentes estadunidenses quiseram a Groenlândia? Porque ela é um ponto específico para muitas coisas. Os Estados Unidos já têm base militar
na Groenlândia. Já foi lá visitar a capital, já foi lá e fez um monte de missão. Mas por quê? Porque ela é um ponto muito estratégico para a Rússia, para atingir a Rússia. Então, caso aquilo seja domínio estadunidense, as operações militares para perto da Rússia ou para dentro da Rússia se tornariam muito mais fácil. E, para além de quesitos militares, também é algo financeiro, pois a Groenlândia é muito rica em minérios, em água. E agora que está derretendo, que as calotas polares estão derretendo, né, infelizmente, devido ao aquecimento global, está surgindo uma nova rota marítima, né, por parte da Groenlândia até a Rússia. E para outros locais também, obviamente. Mas, tipo assim, é óbvio que o ponto principal é a Rússia, porque a Rússia desde sempre, basicamente, foi inimiga dos Estados Unidos. Então, adquirir a Groenlândia é um grande ponto positivo para os Estados Unidos e que isso vai atingir automaticamente a Rússia e os demais estados. Mas o grande problema é, o Trump acha que para conseguir a Groenlândia é um acordo econômico. O Trump é bilionário, gente, ele sempre foi rico. Então, para ele, tudo é sobre dinheiro. Só que ele não entendeu que ele não pode comprar um território, tal qual a Groenlândia. Ainda mais a Dinamarca. A Dinamarca é um país riquíssimo, ela não precisa do dinheiro do Trump para isso. E aqui na Europa, principalmente os países da União Europeia, eles têm muito esse negócio da soberania, que eles são, tipo, muito juntos. A União Europeia eu considero muito junto. Assim, tem várias Europas, claro que tem várias Europas, por exemplo. A França normalmente não vai de acordo com a Alemanha, né, que são duas grandes potências europeias. Mas assim, a União Europeia, pegando como um só, eles têm muito esse estado de união de somos soberanos e a supranacionalidade. A supranacionalidade, supra é algo que vai além. Então a supranacionalidade europeia é algo que eles têm muito ferrenho aqui, de tipo, ok, para além de eu ser português, espanhol, alemão, francês, italiano, eu sou europeu, eu sou da União Europeia, eles têm muito isso aqui. Então, caso venha algum ataque direto à Groenlândia ou algo assim, vai gerar um sentimento de revolta muito grande nos europeus, que eu acho que o Trump não estaria pronto para segurar, porque o Trump já está com muitos conflitos em volta dele, interno, porque os Estados Unidos nesse momento tá um caos, por assim dizer. O problema da ICE, que é a gestão de imigração dos Estados Unidos, o Trump vem removendo coisas para fazer um whitewashing, que é tipo um branqueamento das histórias dos Estados Unidos. Então, tipo assim, o Trump tá simplesmente usando militares para matar até mesmo pessoas que são cidadãos americanos. Então ele não tá mais distinguindo o que é certo e o que é errado. Para ele é o que ele quer e o que ele não quer. O que ele quer é certo, o que ele não quer é errado. E ele não mede esforços para conseguir o que ele quer. O que uma pessoa no poder da maior potência do mundo é um grande problema. Isso é um grande reflexo da sociedade atual, como a direita vem surgindo, vem ressurgindo ainda mais no mundo atual. Aqui na Europa também está tendo uma grande ascensão da direita, né, como a gente pode ver, por exemplo, na Itália. Mas o que mais me choca é que os Estados Unidos é uma potência muito grande, tanto econômica quanto um país enorme. E eu não entendo, sinceramente, a obsessão do Trump com querer passar por cima de todos e querer... ainda é muito imperialista. A gente no século XXI e o Trump ainda com o discurso imperialista dos Estados Unidos, e tá todo mundo meio que cansado do imperialismo americano, norte-americano, estadunidense, que eu odeio falar aqui, né, que estadunidense é americano, porque o Trump simplesmente disse assim, não é porque a Dinamarca chegou lá com um navio 500 anos atrás que faz donos de lá. É que isso não faz sentido aqui. É literalmente assim que funciona o colonialismo, né? Porque o Trump vai chegar lá com o navio e falar que lá é dele, que lá é dele. Ou, por exemplo, né, porque muitos anos atrás Portugal chegou no Brasil e falou, isso aqui agora é meu, que era dele. Tecnicamente era, né? Assim, até hoje tem colônias, né, fora do país, tipo a Guiana Francesa.
né? Que eu acho que posso usar esse exemplo. Então, o Trump tá totalmente, tipo, fora da cabeça dele, out of mind, por assim dizer, não tá batendo bem, que ele simplesmente diz assim, ai, não vou, não é porque você chegou lá que é seu. Não entendo essa lógica dele. E ele tá com uma propaganda muito de que a Groenlândia é dele. Do sentido, tipo assim, de que como se já fosse dele. Assim, o Trump eu tenho que tirar meu chapéu para ele no quesito marketing. A direita é muito boa em marketing. Ele tá fazendo marketing como se a Groenlândia já fosse dele. De que a Groenlândia é dos Estados Unidos. Tal como aquele negócio do Golfo do México para virar o Golfo dos Estados Unidos. É uma coisa meio assim, tá fazendo uma lavagem cerebral como se já fosse deles. Ele fez uma montagem dele segurar a mão de um pinguim na Groenlândia. Tipo, fez como se tivesse como se os próprios pessoas que vivem na Groenlândia quisessem o Trump como presidente, como se aquilo fosse a vontade deles. E de novo, aquele mesmo discurso de eu vou trazer salvação, eu vou trazer melhora para vocês, então eu preciso que vocês entendam isso para que eu possa salvar vocês. Isso não existe, o Trump não é um grande salvador, um herói de capa brilhante. Tá muito, muito oposto disso, na verdade. Mas ele continua a narrativa que ele precisa vir para salvar as outras pessoas. Mesmo pessoas que não querem ser salvas, pessoas que não precisam ser salvas. E esse marketing que a Groenlândia já é dele, que as pessoas querem isso, é uma lavagem cerebral tão grande que me assusta que as pessoas venham acreditar, porque eu já tenho alguns estadunidenses acreditando, né, como é óbvio, que a Groenlândia quer ser deles, como se as pessoas da Groenlândia querem ser deles, querem ser estadunidenses. A Dinamarca é completamente contra isso. Já falou que a Groenlândia não está à venda, que por mais que o Trump vá em Copenhague, vá em Kuf, acho que é assim que se fala, que é a capital da Groenlândia, não vai haver um acordo, não vai. O Trump continua dizendo que a bandeira dos Estados Unidos já está lá, que é dele, e que ele vai usar qualquer medida necessária. Eu, assim, acho que essa história ainda tem muito por vir ainda, ok? Esse episódio é um pouco mais curto, que é só um adendo na situação atual. Não vai ser algo que vai ser difícil de vocês escutarem, mas vai vir, assim, provavelmente vai vir muitas perguntas. Ficarei muito feliz e tranquilo de responder todas as perguntas, ok? E vamos ver os próximos capítulos. Eu acho que o Trump ainda tem muitas garras para mostrar. Eu não acho que ele vai conseguir conquistar a Groenlândia, assim, uma opinião minha, uma visão minha. Porque acho que no estado atual do mundo, eu acho que o Trump não tem poder para adquirir um território europeu. É uma batalha muito grande. E eu acho que no mais é isso, ok? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem me mandar nos comentários, na DM. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio e me sigam nas redes sociais.